Amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4. O livro dos Salmos nos fala que há uma alegria quando nós nos preparamos para vir à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa alegria esteja tomando conta do nosso coração, meus irmãos, nessa manhã, e assim glorificando, nos levando a glorificar o nome do nosso Deus, Deus forte, Deus poderoso. Deuteronômio capítulo 4, versos de 1 a 9, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura com fé, com reverência a palavra do Senhor, assim está escrito. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bondoso, clamamos a Ti nessa hora, Pai, que Teu Espírito nos abençoe, o mesmo Espírito que inspirou essas palavras há tantos anos e que vem comunicando esse santo evangelho, palavra de salvação ao longo da história, seja sobre nós nessa manhã, seja conosco nesse momento tão precioso, para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus é assim que nós te oramos. Amém. Irmãos, o que é que acontece quando nós esquecemos quem Deus é? O que é que acontece quando nós esquecemos quem é o nosso Senhor e os seus feitos, aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz? Eu pergunto isso porque nós vivemos numa geração que ouve muito, mas absorve pouco. É verdade que o excesso de informações, seja pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, tem nos tornado rápidos em responder, mas ao mesmo tempo somos fracos em nos lembrar. Algumas pessoas nem são tão rápidas também em responder. A gente pensa em responder, mas esquece, né? E aí quando viu, a gente passou mais de uma semana e não respondeu a pessoa, enfim. O problema é quando esse esquecimento toma conta da nossa vida e atinge relacionamentos preciosos, como o nosso relacionamento com o Senhor. Um esquecimento espiritual como esse que eu perguntei para vocês, o que é que acontece quando nós esquecemos quem Deus é ou aquilo que Deus faz, certamente tem consequências eternas, meus irmãos. Porque veja bem, pense comigo, quantas vezes nós já soubemos aquilo que Deus ordenava, mas por algum motivo nós escolhemos o contrário, porque era o caminho mais fácil, porque era o caminho mais confortável, porque era o caminho que a gente sabia que daria certo, porque a gente sabe muito das coisas, embora também soubéssemos que aquilo não agradava a Deus. Ou então, quantas vezes nós já deixamos de ensinar ou de falar a verdade por receio daquilo que as pessoas poderiam pensar? Talvez as pessoas pensassem que nós somos pessoas radicais, né, exagerados, ou até mesmo
controlados por alguma ideologia maléfica. Moisés falou para um povo, meus amados, que viu muitos milagres, viu juízos e viu a graça maravilhosa do Senhor salvando eles, se revelando a eles com graça, com poder, com muita glória. E agora aqui no livro de Deuteronômio, já às margens da terra prometida, nas planícies de Moabe, avistando a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Moisés então fala e convoca esse povo para lembrar, para obedecer, para ensinar aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez, e certamente aquilo que Ele ainda continuará fazendo, porque a história ainda não tinha terminado. O nosso Deus estava conduzindo esse povo. O fundamento para essa convocação que nós encontramos aqui no começo do livro de Deuteronômio está exatamente no próprio caráter de Deus. Se Deus convoca o seu povo para se lembrar, se Deus convoca o seu povo para obedecer e para ensinar, para falar dessa obediência e dessa lembrança a outros, é porque o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que salva, e é um Deus que nos sustenta, ou seja, Ele nos conduz para fazer tudo o que Ele nos ordena, com graça, com tudo que nós necessitamos, porque como nós cantamos já nessa manhã, Ele é chamado e revelado assim nas Escrituras, o Deus Jirê, o Deus da nossa provisão. Ele provê todas as coisas. Por isso, meus irmãos, vamos meditar nessa manhã exatamente no caráter do nosso Deus. Deuteronômio 4, de 1 a 9, nos ensina nessa manhã que o nosso Deus é um Deus que fala. Veja o que diz os versos 1 e 2. Ele nos chama para ouvir. O verso 1 diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Não é a primeira vez que Deus chama o seu povo para ouvi-lo. E especialmente aqui nesse livro, esse chamado a ouvir o Senhor vai se repetir muitas vezes. E eu sei que você já deve saber disso, você já deve ter ouvido isso. Quando Deus nos chama para ouvir, esse chamado não é simplesmente para nós inclinarmos os nossos ouvidos para escutar. Ouvir, o chamado para ouvir o Senhor, na verdade, meus queridos, nos lembra que envolve mais do que a audição. É escutar com a intenção de obedecer. Ouvir é obedecer. Mas se nós ouvimos, é porque Deus nos ensina, Ele deixa isso muito claro. Ouve aquilo que eu ensino, aquilo que eu vos mando. Veja o que diz o verso 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando. E no final ele diz: guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Veja, meus amados irmãos, o Senhor nos chama para lembrarmos-nos dEle, para ouvirmos Ele, para obedecermos Ele, porque o nosso Deus não é um Deus silencioso. O nosso Deus não é um Deus que está escondido, misterioso. O nosso Deus é Deus que fala, e Ele fala com autoridade. Ele diz que Ele nos mandou, Ele nos ensinou estatutos e juízos. A linguagem aqui do texto é uma linguagem de leis, de direito, de jurisdição. Deus é o Senhor e nós somos seu povo, e Ele tem direitos sobre nós. E Ele nos concede, então, nos revela quem Ele é e aquilo que Ele requer de nós, por meio da sua santa palavra. Isso é autoridade. Mas veja, meus amados irmãos, Ele diz no verso 2: nada acrescentareis, nem diminuireis. Ele está revelando para nós, Ele está explicando para nós que aquilo que Ele fala a respeito de quem Ele é e daquilo que Ele requer de nós é claro. A palavra de Deus é clara e é suficiente. É diferente da nossa linguagem, é diferente da nossa comunicação. Muitas vezes nós falamos e repetimos as mesmas coisas que nós falamos, só que com outras palavras, a fim de que aqueles que nos escutam, aqueles que estão ouvindo a nossa voz, entendam bem aquilo que a gente está dizendo. De repente chega uma pessoa de outra região
do nosso país, de repente chega outra pessoa de uma outra nação, e você está conversando com essa pessoa que não é do seu meio, que não é do seu convívio, e você fala determinadas gírias, você fala determinadas palavras que são do nosso contexto, e a pessoa olha para você assim, estranho, como é? Não entendi não, o que é que eu tenho que fazer? E aí você precisa repetir o que você falou, só que com outras palavras. Não é assim com o Senhor. Aquilo que Ele falou, é claro, não precisa de acréscimo, nem precisa ser diminuído, porque é suficiente. O mesmo Deus que criou o mundo pela palavra, se revela a este mundo por meio da palavra, e nos chama para nos lembrar disso, irmãos. Um Deus que fala é um Deus digno de adoração. Um Deus que fala é um Deus que caminha conosco, não é um Deus distante de nós, não é um Deus separado de nós. E veja que todo o discurso aqui para esse povo, que o próprio Deus fala e entrega a Moisés para ser dado ao povo, novamente fala no final do que nós lemos. Veja o que diz o verso 7, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Deus fala conosco, Deus está perto de nós, e se você não o sente, se você acha que Ele está distante de você, se você acha que Ele está com os ouvidos tapados, com os olhos escondidos, com a mão encurtada, isso não é real. Aquilo que nós pensamos ou achamos sobre Deus não muda quem Ele é e aquilo que Ele revelou para nós na sua santa palavra. O nosso Deus é Deus forte, Deus que fala, Deus que ouve, Deus que enxerga, Deus que age no nosso meio. Esse é o nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, olhamos para o Senhor e precisamos ser lembrados daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Ele nos sustenta por meio dessa palavra, Ele nos conduz por meio dessa palavra. Olhando para essa palavra, nós vemos e podemos encontrar o Senhor de maneira clara e suficiente. Ele se revelou a nós, e a palavra diz que no começo falou aos pais, e depois aos profetas, e hoje fala conosco de maneira clara, direta, por meio do seu Filho amado Jesus. Jesus fala conosco por meio dessa palavra. Ele é a palavra viva, e na boca de Jesus está a vida eterna. É disso que nós precisamos nos lembrar. É disso que nós precisamos guardar no nosso coração, porque quem ouve a Deus com fé, meus irmãos, obedece com alegria. Como é triste quando a gente caminha por esse mundo, semeando lágrimas e lágrimas e lágrimas, sem a esperança de colher com alegria. Quantas e quantas pessoas não têm estado nesse exato momento, derramado lágrimas, clamado, caindo num poço de tristeza, sem ter a quem recorrer, porque não conhece ao Senhor, ou porque já ouviu a palavra de Deus, mas rejeitou essa palavra, não foi alcançado com graça, não foi alcançado com perdão, não teve uma vida transformada e padece em sofrimento. Não é assim conosco. Temos um Deus que fala e que ouve, e que nos chama para ouvi-lo e para obedecê-lo. Nós lemos na leitura de confissão, Tiago, capítulo 1, versículo 22, a fim de nós sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Veja que em toda a Escritura a palavra é uma só. Aqueles que ouvem ao Senhor, aqueles que ouvem a voz do Deus que fala, aqueles que ouvem a palavra revelada, não são enganados. Aqueles que se submetem ao Senhor não se enganam, não se perdem, não ficam confusos. O contrário também é verdade. Se você não ouve a palavra e não pratica, porque ouvir significa escutar com a intenção de obedecer, certamente você estará enganando-se a si mesmo. Por isso, meus irmãos, é urgente a nossa necessidade de ter tempo diário com essa palavra do Senhor.
Ter tempo diário com a palavra de Deus, e diante de todos os recursos que nós temos nos nossos dias, é imprescindível. É um boletim que tem leitura bíblica, é a própria palavra do Senhor que você carrega em suas mãos, são aplicativos do telefone, no celular, é tecnologia para todos os lados, onde você pode colocar a palavra do Senhor diante dos seus olhos, como o Senhor vai dizer lá no capítulo 6, tenha como frontal nos seus olhos, tenha nas suas mãos a palavra do Senhor. Nós podemos fazer isso e nos cercar dessa palavra diariamente. Somos chamados a ouvir então esses estatutos, somos chamados a ensinar aquilo que foi ensinado a nós. Ensine sua casa a valorizar aquilo que Deus diz, acima de qualquer tendência. São tantas tendências que às vezes a gente não consegue nem acompanhar, de tanta novas modas e modas que surgem por aí. Tudo agora do amor, né? É o morango do amor, é cada absurdo do amor agora que a gente tem visto. O morango é uma delícia, mas a conversa eu já vi tantos absurdos nessa semana com esse negócio do amor, que reflete a agonia dos nossos dias. Exatamente isso. Um povo que ouve muito, mas que absorve pouco, que retém pouco. Somos marcados por esses dias e o Senhor, Ele nos chama para ouvir e guardar aquilo que é permanente, ou seja, a sua palavra. Nosso Deus é um Deus que fala e que nos chama para ouvi-lo. Os versos 3 e 4 nos lembram que o Senhor é um Deus que salva. Ele fala e salva, irmãos. Veja o que diz: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. O que foi que o Senhor fez? Ele nos diz: a todo homem que seguia Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Mas olha o que diz o verso 4: porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Todos estão vivos. Os que permanecem fiéis são aqueles que com graça foram alcançados pelo Senhor e salvos pelo Senhor. Salvos do engano, salvos da mentira. O episódio de Baal-peor está lá em Números, capítulo 32. Vamos voltar? Você está aqui em Deuteronômio? Vamos voltar lá para Números, capítulo 32. Veja comigo, por favor, número 32. Apenas uma breve descrição do que está escrito lá em, Números capítulo 25. 32 não, Números 25, meus irmãos. Olha o que diz ali, a adoração a Baal-peor. Veja, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha o que o povo começou a fazer. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Vejam, irmãos, o que foi que aconteceu aqui? Os filhos do Senhor começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas. E o que a gente tem aqui nesse evento, claramente descrito para nós, é que todas as vezes, em todas as oportunidades que nós decidimos fazer algo contrário à palavra do Senhor, nós vamos provar da ira de Deus. E o que está sendo descrito aqui, meus irmãos, que Deus condena, é quando o seu povo começa a se relacionar com gente que não é povo de Deus. A palavra usada aqui é de prostituição, é um adultério. Mas pastor, será que todos os homens que fizeram isso eram só homens casados? O texto não descreve se eram somente homens casados que estavam se prostituindo com as filhas moabitas. Ele está falando de filhos
de Deus que se prostituíram com as filhas dos moabitas. O povo de Deus começou a fazer aquilo que era abominável ao Senhor. Mas olha, irmãos, não é por acaso que ainda hoje ensinamos isso, especialmente aos nossos jovens. Ensinamos isso especialmente aos nossos irmãos e irmãs solteiros que aguardam um casamento no Senhor. Cuidado, não entregue o seu coração, não faça aliança com quem não é crente. A palavra tem uma expressão muito conhecida e usada por todos nós, jugo desigual, que não se aplica somente a um relacionamento amoroso, a gente sabe disso, mas é especialmente lembrado nessa circunstância. Veja o que aconteceu aqui. Os filhos de Deus se uniram às filhas dos moabitas, e o que elas fizeram? Veja o verso 2 mais uma vez, em Números 25. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. O que é que isso significa? Significa que a tendência do nosso coração, ao nos relacionarmos com aqueles que não são o povo de Deus, a nossa tendência é nos afastar do Senhor e fazer aquilo que é abominável aos seus olhos, adorando falsos deuses, adorando a mentira, adorando o engano. Volte comigo lá para Deuteronômio capítulo 4. O texto diz que o Senhor viu o que eles fizeram e que a ira do Senhor foi sobre todo aquele povo, e ele consumiu do vosso meio, mas os que permaneceram fiéis. Deus salva e preserva o seu povo em fidelidade, porque Deus nos salvou, meus irmãos, porque Deus nos alcançou com graça. Nós devemos temê-lo, nós devemos com reverência obedecê-lo e fazer separação daquilo que é santo e profano. Não misturar as coisas. Aquele povo que tinha se prostituído com as moabitas é o mesmo povo que tinha sido liberto lá do Egito. Deus salvou, tirei vocês da escravidão. Agora, o que é que vocês estão fazendo? Veja, queridos, esse episódio de Baal-Peor é um episódio que nos descreve não só uma prostituição no nível físico, mas num nível espiritual. Isso nos lembra que o temor do Senhor não deve ser simplesmente um medo irracional de Deus, mas uma santa reverência em entender que aquilo que eu faço com o meu corpo, com o meu coração, com a minha vida, deve refletir essa reverência, essa santidade ao Senhor, porque Ele me salvou. Grato sou, porque com misericórdia o Senhor me alcançou, o Senhor me trouxe para junto de si. Deus perdoa, meus queridos, mas Deus não brinca com o pecado. Quem disse isso foi o comentarista Matthew Henry. Deus perdoa, mas Deus não brinca com o pecado. Isso significa que nós, os que fomos alcançados pela graça, aqueles que de fato entenderam a mensagem do Evangelho e se submeteram ao senhorio de Cristo, nós não devemos mais viver brincando com o pecado. Ora com o Senhor, ora distantes do Senhor. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu não quero o Senhor. Os que verdadeiramente foram alcançados pela graça permanecem fiéis e até hoje e para sempre estarão vivos, cheios da palavra de vida eterna. Em Jesus nós encontramos o Deus Santo. Temos um encontro fiel com o Deus Santo. Não porque nós alcançamos e descobrimos o caminho até Cristo, mas porque Ele veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, nos chamando à salvação. Logo, não é por mérito, não é por merecimento, mas pela graça bondosa e maravilhosa do Senhor. E Ele que se revelou a nós de maneira graciosa, Ele nos chama: seja santo, como eu sou santo. Separe-se do pecado, afaste-se do pecado. Do contrário, se nós não ouvimos a voz do Senhor, se nós não atendemos o seu chamado, isso só vai revelar para nós mesmos, não para o Senhor, porque Ele conhece os nossos corações, revelará para nós mesmos que nós, na verdade, nunca fomos alcançados pela graça.
A graça de Deus nunca anula a santidade de Deus. E isso deve nos levar, meus amados irmãos, a entender que não temos condições de viver flertando e namorando com o mundo, com as tendências do mundo, com as práticas mundanas. Todo mundo faz assim, todo mundo vive desse jeito, eu vou viver também. Toda a minha família viveu dessa forma. Nesse dia a gente faz isso, eu não vou mudar, eu não vou fazer outra coisa. Não somos autorizados pela palavra de Deus a abrir mão daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro. Porque, meus amados irmãos, aquilo que o inimigo das nossas almas não destrói com força, ele começa destruindo na sutilidade. São amizades, são falsas companhias, são pessoas que de repente se aproximam de nós, mas com influências começam a inclinar a sua mente e o seu coração para coisas que não são do Senhor, para a vontade que não é dele. Venha, vamos conosco, venha comigo, esteja comigo. O que é que tem? É só um domingo, é só uma reunião, é só uma vez. Experimente, chegue junto. Ah, você também é muito mal educado. Ah, você também não me dá uma chance. Meus amados irmãos, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida com Cristo é uma separação do pecado e amor pela santidade, amor pelos caminhos retos do nosso Deus. Nosso Deus é Deus que fala, é Deus que salva, mas é Deus que sustenta. Não está nas nossas mãos a força, não está nas nossas mãos o poder de realizar, mas a graça do Senhor é sobre nós e nos concede esse favor. Veja o que ele fala aqui então, a partir do verso 5, veja como o Senhor nos sustenta e nos orienta no caminho. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Meus amados irmãos, Moisés não esteve apenas orientando o povo a memorizar estatutos religiosos, a memorizar práticas eclesiásticas, ou como proceder-se diante do tabernáculo e diante dos sacrifícios. Não, Moisés trabalhou pela graça de Deus, chamando esse povo para viver uma vida sustentada pela palavra de Deus. Veja o que ele disse no começo: eu vos tenho ensinado estatutos e juízos que o Senhor mandou. Ele conecta mais uma vez ao começo do discurso, onde o Senhor diz: eu vos mandei essas palavras, eu vos dei essas palavras. Veja o que diz o verso 6: guardai-os, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Olha o que diz o verso 9: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Interessante, a linguagem do texto parece concentrar-se numa responsabilidade minha. Eu tenho responsabilidade de guardar a minha vida, a minha alma, para que eu não me esqueça daquilo que o Senhor fez. Para que eu não esqueça daquilo que o Senhor fez. Logo, meus amados irmãos, entendam, ainda que a linguagem do texto esteja falando diretamente para mim e para você sobre a nossa responsabilidade em aprender dele, porque ele nos ensina, e ensinar a outros, como nós veremos aqui nessa segunda parte. A raiz, o ponto de início está no Senhor. É Ele que está sustentando, é Ele que está conduzindo o povo. A palavra é dEle, o ensino é dEle, a condução é dEle. Se Ele está nos sustentando, o que vamos fazer então? Aprendamos do Senhor. Aprendamos do Senhor, meus irmãos, de uma vez por todas, abracemos o seu ensino. Eu sei que isso parece fácil, resumir em poucas palavras e dizer simplesmente: aprenda o que Deus está lhe ensinando. Mas talvez na prática isso seja mais difícil,
Porque quantas vezes nós somos levados pelo Senhor mesmo para a mesma lição? Quantas vezes Deus nos leva para aquela sala da escola do sofrimento, onde a gente aprende que nós não somos donos de nada, onde a gente aprende que a gente não controla nada, onde a gente aprende que nós não somos o dono da história, onde a gente aprende que nós não somos soberanos. O único Deus soberano, dono de todas as coisas, que controla todas as coisas, é o Senhor. E Deus nos leva para uma sala de provação, é de ensino, é de sofrimento. É por isso que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz: tende por motivo de muita alegria o passar pelas provações. Porque, meus amados irmãos, a provação é um instrumento de Deus para nos ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E veja, ele nos diz no verso 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Não só para vocês, não é para o nosso orgulho, não é para a nossa glória, é para quê? É para cumprir os propósitos dele. Veja o que ele diz. Isto será o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Aqueles que não são povo de Deus, olhando para nós, verão sabedoria, verão entendimento, verão vida ordeira, organizada, endireitada, vida que caminha por um caminho reto, por uma trilha ainda que apertada ou difícil de andar, mas é um caminho que se anda e não um caminho que se perde. Jesus disse que a porta larga, o caminho espaçoso, dá em perdição, em destruição. Mas a porta estreita, o caminho apertado, esse conduz para a glória e para a vida eterna. Aqueles que olhando para nós, guardando a palavra do Senhor, lembramos-nos da palavra do Senhor, nos separando do pecado, eles olharão para nós. Veja, meus amados irmãos, isso aqui não é um por acaso, isso aqui não é uma probabilidade, isso aqui é uma certeza que o nosso Deus nos dá. Eles olharão para o povo de Deus e dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho. É isso que dirão os descrentes. Agora veja, faça uma análise real do que nós temos vivido hoje. Será que é isso que os descrentes falam dos crentes hoje em dia? Será que é isso que os descrentes olham e pensam a respeito do povo de Deus? Olha, aquele povo ali é um povo muito sábio. Olha, aquele povo ali é um povo inteligente. Eu quero conhecer esse Deus que eles têm. Eu quero chegar perto deles para saber que Deus é esse que anda junto deles, porque o meu Deus, o meu falso Deus, exige coisas de mim que eu não posso dar, exige a minha vida que eu nem tenho para dar, e Ele não me concede nada. Será que é isso que os descrentes pensam ao nosso respeito, meus amados irmãos? Se Deus nos ensina que é Ele quem nos sustenta por sua palavra, se é a palavra revelada, se é o Deus que se revelou, que falou, que salvou, e que agora nos mostra o seu sustento por meio dessa palavra, por que a gente não ama essa palavra? Por que a gente não ama esse Deus? Por que a gente ainda insiste em desobedecer a esse Senhor, nosso Deus e Pai? O final do verso 9 nos diz qual deve ser o nosso procedimento. Não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Certo pregador, um pastor puritano do passado chamado Richard Baxter, certa vez disse a respeito da pregação do Evangelho: pregue
como quem oferece pão ao faminto. Nós estávamos na quinta-feira orando especialmente por pessoas em situação de rua, nesses dias de inverno, ora frio, ora quente, ora molhado, ora seco, e uma agonia muitas vezes, e especialmente para pessoas que vivem em condições miseráveis. E veja, a palavra do pastor Richard Baxter é exatamente a de alguém que cuida de um necessitado. Pregue a palavra e ensine a verdade revelada do Senhor, como quem está dando pão para um necessitado. Dê aquilo que as pessoas precisam, não aquilo que elas acham que precisam. Ensine a verdade sem buscar agradar, porque nós não viemos aqui simplesmente para agradar, viemos para dar a palavra do Senhor, que veio a nós com graça e com verdade que liberta. Meus amados irmãos, Deus nos sustenta pela sua palavra, pela repetição dessa palavra, pela exposição dessa palavra e pelo testemunho de pessoas que vivem essa palavra. O Deus que fala, que salva e que sustenta, nos chama para uma vida orientada por Ele. Seja você quem for, você criança, você que depende do seu pai, da sua mãe, você que está aqui com o papai e com a mamãe ou sozinho, aprenda desde cedo que Jesus é o pão do céu. Jesus é o pão que nos sustenta. Você que tomou café da manhã, você que se alimentou hoje cedo com uma mesa farta, olhe para esse pão e diga: Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. O pão que nos sustenta é Jesus Cristo. Mais do que esse alimento que entrou pela sua boca e que encheu sua barriguinha, é Jesus Cristo, o pão do céu, que nos conduz todos os dias. Busquemos a sabedoria do Senhor em Jesus, meus irmãos. A sabedoria do Senhor está em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala exatamente isso. Cristo é a sabedoria de Deus. Salomão, inspirado pelo Santo Espírito, ele dá vida à sabedoria. E a sabedoria, ela personificada, fala no capítulo 8 de Provérbios: aquele que me ama tem a vida, mas aquele que me rejeita abraça a morte. Salomão estava falando de Cristo, a sabedoria de Deus. Aquele que ama o Senhor, aquele que ama a Cristo, tem a sabedoria e assim a vida eterna. Nós, pais, somos chamados aqui. O verso 9 nos diz que o Senhor nos sustenta para ensinar à próxima geração a palavra de Deus. Sejamos os primeiros professores da fé dos nossos filhos. Os irmãos mais velhos que aqui se reúnem também são chamados a continuarem ensinando. E como eu tenho aprendido, irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese e falar de coração, especialmente aos meus irmãos e irmãs mais velhos aqui, a quem Deus tem me dado a graça, o santo privilégio e tamanha responsabilidade de ser pastor. Como eu também tenho sido pastoreado por vocês, meus irmãos. Como vocês me ensinam a sabedoria que Deus tem dado a vocês ao longo desse tempo. E eu tenho, sinceramente, aprendido muito e buscado cada vez mais vocês. Seja numa decisão que a gente precisa tomar a respeito de alguma programação aqui da igreja, seja de conhecer melhor o nosso bairro. Bendito seja o Senhor pela vida dos meus irmãos e irmãs mais velhos aqui da Igreja Presbiteriana de São Martim. Eu amo cada um de vocês e glória a Deus por isso, meus irmãos. O povo de Deus não vive do que sente, mas daquilo que Deus diz. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos ou pensamos, mas por aquilo que Deus fala com autoridade na sua palavra, porque Ele é o Deus que não somente fala com autoridade, Ele salva com poder e Ele sustenta com fidelidade, meus irmãos. Pense nisso. Quem se alimenta da palavra vive hoje com fé, caminha hoje e amanhã com firmeza e se prepara para um futuro guardado e preservado pelo Senhor. Longe de Cristo, meus irmãos, não há verdadeira vida.
Longe do Senhor não há verdadeira razão. Por isso, ouçamos aquilo que o Senhor Jesus diz. Obedeçamos com reverência. Ensinemos com zelo e confiemos de coração inteiro. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Lembre-se, o mesmo Deus que falou no passado está nos sustentando hoje, está nos salvando hoje e plenamente revelará a sua salvação quando Jesus vier em glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor? Bendito sejas tu, Senhor Deus. Nos salvaste com graça e com perdão, transformaste a nossa vida. O Senhor que nos deu a palavra de salvação tem nos preservado nela mesma. Senhor, perdoe o nosso coração rebelde e ainda em alguns momentos insistente em procurar outro caminho, outra verdade, outra vida. Nós não encontramos caminho, nós não encontramos verdade nem vida, encontramos buracos, encontramos mentiras, encontramos a morte longe de Ti. Por isso, Senhor Jesus, glorifica o Teu nome em nossas vidas, apacenta o Teu povo, Tu que és o supremo pastor. Pastoreia o nosso coração, apacenta o Teu povo que aqui se reúne, ser com cada um dos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que por motivos tristes, ó Deus, ou porque estão com a fé enfraquecida, não estão aqui conosco. Santo Espírito de Deus, encontra-os nessa manhã, aquece os seus corações com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, devolve-nos a alegria da salvação para juntos celebrarmos o Senhor todos os dias. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém.